Continuemos com a pregação da palavra, que tantas vezes o Aquiles disse que é viva e eficaz, que é um dos outros termos em português, que é a palavra no grego que significa energética, em que em algumas é traduzida como eficaz, algumas versões, noutra, como o Aquiles disse, produz poder, são traduções em português do termo que está lá, de onde vem a nossa palavra energia, está lá no grego. Então, é isso aí, a Bíblia é viva e ela é energizada, só que aqui não de 110 volts ou 220 volts, mas não é energia humana, mas energia divina, que nós nem imaginamos o poder desta energia. Então, foi até bom, porque essa pregação aqui, que fala da conferência lá em Jerusalém, ela é um pouco, vamos dizer, árida, no sentido do que conta aqui. É uma reunião de uma igreja com apóstolos e anciãos, Paulo presente, discutindo ali uma coisa de doutrina, circuncisão. Então, é um assunto um pouco árido, de fato, e eu pensei, eu vou tocar, eu vou continuar, porque eu estou expondo o livro de Atos inteiro, e é bom sempre o crente ter a ideia de que a Bíblia tem diversas variáveis no alimento que ela é alimento. Uma vez alimento, ela, ao mesmo tempo, ela vai ter partes que é alimento sólido, alimento pesado, ou vitamina, ou um alimento leve, como uma salada de verdura, ou um alimento gostoso, como uma sobremesa, ou coisa assim. Ela varia bastante. E essas partes mais densas, mais de alimento sólido, muitas vezes cansam um pouco, e é preciso se lembrar de que é palavra de Deus, tem energia ali dentro, espiritual, tenho que aprender, tenho que praticar, e o crente não deve, nem pode, nem deve se dar o luxo de dizer: eu não gostei daquele trecho pregado, aquele é muito forte, é muito denso, eu prefiro quando a pregação é sobre milagre, prefiro quando é a pregação sobre um salmo, acho bacana quando é sobre provérbios, um assunto bem prático, ou conta a história de Jacó, de Davi. Ótimo que você tenha as suas preferências, em termos do tipo da pregação e em termos do texto envolvido. Preferência é uma coisa, de achar melhor, não tanto agradável ao próprio coração, coisa assim, mas a utilidade é absolutamente a mesma. Então, entenda isto: se todo mundo fosse tomar remédio porque é gostoso e agradável, como a sobremesa, ninguém tomaria. Então, a Bíblia é um remédio, pode ser considerada um remédio, uma vitamina, ou coisa assim para a sua alma, para a minha alma. Okay? Nunca se dê ao luxo de deixar de lado certas passagens, porque é difícil, não dá para entender direito e tal, e em troca de outras que são mais fáceis. A palavra de Deus precisa ser pregada de uma maneira plena, de uma maneira total, todo o conselho de Deus. Paulo se sentia em paz no fim do ministério dele, porque tinha pregado todo o conselho de Deus. E é isso que um pregador sério se propõe. Quando vai pregar para uma igreja, ano após ano, após ano, após ano, ele tem que pregar todo o conselho de Deus. Atos 15, versículos 15 em diante. Atos 15, 15 em diante, nós já vimos Paulo e Barnabé chegando lá de Antioquia, onde eles estavam, para esclarecer uma questão de circuncisão e de comunhão entre judeus e gentios crentes. O Velho Testamento foi feito para os judeus, os prosélitos, os que se tornavam
simpatizantes dos judeus, da palavra dos judeus, no caso do Velho Testamento, havia maneira de se tornarem como se fossem judeus, mas judeu é sangue, né? Então não podia tornar judeu nunca, quem não é, mas podia se adequar. Mas o Velho Testamento era para judeu. Aí chegou o Senhor Jesus Cristo, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, ofereceu salvação para o mundo inteiro, iniciou sua igreja. E esta igreja, ela seria aberta, sem restrições, a judeus e a gentios. Tanto faz, para efeito de agora entrar nesta nova aliança, como ele disse, no sangue dele, de fazer parte da igreja dele, judeu ou gentio. Vimos Pedro pegando o evangelho para judeus em Jerusalém, a confusão que deu, muitos aceitaram, houve perseguição também, tudo, mas se firmou lá a igreja. Depois Paulo, que era um dos perseguidores, se converteu. Vimos tudo isso já em Atos. Aí Paulo foi pregar o evangelho em Antioquia, depois fez uma primeira viagem missionária, já vimos também, acabou de voltar da viagem missionária, chegou em Antioquia, de onde ele tinha saído, voltou, estava lá em paz com Barnabé, os dois judeus, e pregando o evangelho especialmente para gentios, judeus também, mas gentios especialmente. Aí vieram os judeus lá de Jerusalém e disseram, não vamos ter, judeus crentes em Jesus Cristo, não vamos ter comunhão com gentios, de jeito nenhum. Mas são crentes, aceitaram a palavra de Deus, aceitaram o evangelho, aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Não é nem a palavra de Deus, porque não tinha Novo Testamento ainda. Mas a pregação do evangelho pura, direta. Não. São circuncidados? Não, são não. Então, não temos comunhão. Então, um problema gravíssimo. E Paulo viu aquilo com Barnabé e entenderam já o problema gravíssimo que poderia surgir, estava surgindo já a igreja de Jesus Cristo, já nascer dividida em duas bandas, judeus crentes e gentios crentes. Os gentios tudo bem, terem comunhão com os judeus, não tinham nenhum tipo de problema com isso, mas os judeus não queriam se juntarem com os gentios crentes, então só tinha um jeito, vamos a Jerusalém. Os que vieram de lá já, agora acompanhados de uma comissão da igreja de Antioquia, para falar com os apóstolos que lá estavam, e líderes de igreja lá. A igreja de Jerusalém, até a época, ainda era a igreja, ela foi a primeira igreja do mundo, né? Igreja cristã, e a presença maciça dos apóstolos lá, tornava a igreja com autoridade muito grande, embora a rigor a igreja local não tenha autoridade sobre outra igreja local, não tem. Pelo próprio plano de Deus é assim. E Jerusalém foi perdendo essa autoridade ao longo do tempo. Naturalmente era o projeto de Deus mesmo. Mas no começo, obviamente, tinha uma autoridade muito grande. Então eles foram a Jerusalém, se reuniram lá com os apóstolos, com a igreja de Jerusalém, para levar o problema, isso como é. E Paulo, inclusive, dizendo, eu acabei de chegar de uma viagem longa que eu fiz com Barnabé. Começamos a pregar para os judeus nas sinagogas, quando a gente chegava, eles geralmente achavam interessante no começo, quando começávamos a falar realmente do Evangelho de Jesus Cristo, não aceitavam, muitas vezes até nos expulsavam de lá. Aí nós íamos pregar para os gentios, e muitos gentios aceitaram abertamente. Então hoje nós temos vários crentes espalhados nessas regiões, e ainda pretendia ir para muito mais longe. Paulo estava só começando. Como é que fica isto? Então, este era o problema lá que a igreja de Jerusalém teve que resolver. Chegaram lá e vamos esclarecer isso. Já diz aqui no versículo 4 que eles foram bem recebidos por todos. Atos, capítulo 15.
Todos eles, chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Nós fomos até aí na semana passada. Notando que a igreja foi referida aqui em primeiro lugar, foram bem recebidos pela igreja, dando importância ao aspecto coletivo dos crentes juntos, formando a igreja local de Jerusalém. Aí depois vem os apóstolos, presbíteros e tal. Aí relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los, determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, repetição do problema que aqueles enviados lá de Jerusalém, ou que viu Jerusalém, quando chegaram em Antioquia, disseram. E que causou todo esse movimento. Então, esses fariseus disseram, é isso mesmo, nós confirmamos o que nossos irmãos disseram lá em Antioquia. Sim. Não, sem circuncisão não há reconhecimento nosso e sem o cumprimento da lei de Moisés. Cumprimento total, mesmo como prosélitos na cabeça deles. É bom lembrar, quando a gente fala, eu toquei nesse ponto na semana passada, quando a gente fala em fariseu, já fica espinhado, nós crentes, né? De tanto ler o Evangelho, nós vimos o trabalho que os fariseus deram ao Senhor Jesus Cristo, a malícia deles contra Jesus Cristo. Então, o fariseu é praticamente inimigo de Jesus Cristo. E foram, muitos deles, durante o ministério de Cristo. Só que Cristo oferece salvação a todos, como expliquei, acho que hoje de manhã aqui, a todos, ele é salvador do mundo. Então, muitos fariseus aceitaram Cristo como salvador, do jeito que você aceitou, eu, crentes. Então, aqui, esses fariseus, tire da cabeça que são aqueles, né, pode até ser os mesmos, alguns ter se convertido depois, mas não estão mais naquela posição hostil contra Jesus Cristo, não, eram crentes agora, ok? Eles aceitaram Jesus Cristo como o Messias de Israel, como salvador pessoal deles. Agora, pense nesses fariseus agora como crentes. O problema é que eles cresceram ouvindo que o Velho Testamento era para os judeus, que o judeu era o povo eleito de Deus, e tudo aquilo que tinha que cumprir a lei de Moisés. Eles cresceram ali. Eles assistiram o próprio Paulo, que agora estava aqui como já autoridade grande do Evangelho, eles viram Paulo perseguindo a igreja. Tudo bem, já faziam, talvez 20 anos antes, já fazia tempo. Mas muitos aqui devem ter visto Paulo perseguindo, cooperando na morte de Estevão. Nós vimos isso aqui tudo, né? Então, é tudo muito recente. Para eles entenderem, dizer, olha, esquece essa questão de circuncisão. Esquece algo que veio lá de Abraão, que Deus ensinou, mandou, nem ensinou a Abraão para circuncidar todo homem, todo macho que nascesse da descendência de Abraão, como uma prova da aliança de Deus com Abraão. Isso há 2000 anos atrás deles. Abraão, 2000 anos, mais ou menos, daquela época. E agora vem dizer que Jesus veio, judeu, é o Messias dos judeus, ele foi circuncidado, o próprio. Agora vem nos dizer que quem aceita Jesus Cristo não precisa mais ser circuncidado, e eu vou ter que aceitar como irmão pleno, total, sem restrições, vai. E a lei de Moisés? E os sacrifícios? E o templo que está aí, monstruoso, enorme, monstruoso no sentido de enorme, cheio das regras, cheio de regras para serem cumpridas,
formalidades. Vale mais não? Não. Para esse efeito de conversão e de comunhão dentro de uma nova instituição que Cristo veio fundar, como ele disse que vinha fundar a igreja dele, não tem mais isso em consideração. Aí eles disseram, não, assim não entendemos. Então, o problema estava grave aqui, grande. É interessante a gente ver em primeiríssima mão, como está aqui escrito na palavra de Deus, o registro disso. Isso é um documento histórico absolutamente fantástico, porque tem o selo da palavra de Deus. Hoje em dia, quase ninguém lê mais livros, se vê muito filme, e só o que se vê, rapaz, saiu um filme bom, é biografia do fulano, do ciclano e tal, ora, você vai ver, a biografia metade é inventado, é o tal do romance histórico, aí ninguém sabe mais o que é romance, o que é invenção do autor. Não, mas o autor se baseou em coisas reais, ele deu só uma inventadazinha em alguns personagens, e misturou com personagens reais. Então eu vou ler uma biografia que eu não sei quem é quem, se existiu, se não existiu. Não, com isso aí eu não perco tempo. Mas eu sei que é muito comum e é muito gostoso, e ler esse tipo de coisa não conta comigo, porque eu gosto de ler o que foi, o que aconteceu. Então, quando me dizem que agora tem um programa, uma série nova aí sobre Jesus, sobre a igreja e tal, como seria bom se crente nenhum perdesse 1 minuto vendo 1 minuto de séries assim, de filmes assim, porque vai perturbar, porque vai ver um rosto e vai associar com Jesus Cristo, não tem nada a ver com Paulo, com Pedro, e frases que eles não disseram, e ambientes diferentes do que eles realmente frequentaram, por melhor que sejam as pesquisas, e vão dizer coisas que convêm muitas vezes a Hollywood, e que partes tem na Bíblia, partes não tem na Bíblia. Agora distingue uma da outra, separa uma da outra. Quando é que você tem conhecimento bíblico ao ponto de saber com precisão que aquele personagem é inventado, não é inventado, e se ele é inventado, qual é o valor que aquele personagem tem dentro da narrativa bíblica? Não se brinca com a narrativa bíblica, gente, não se brinca. Quer ver filme? Veja filme de cowboy, faroeste, de suspense, o que você quiser aí, mas assuma, não misture filme com Bíblia. E muitos crentes fiéis, crentes esclarecidos, eu não entendo como é que se dignam perder tempo com isso. Me lembro, minha mãe, eu acho que não era nem crente ainda, meu filho leu uma biografia maravilhosa. Qual? Lucas, o médico amado. Olha aquele homem, mamãezinha, é o seguinte, é bom que você lê, tudo bem e tal, mas, por favor, entenda, aquilo não é Bíblia. Não é Bíblia? Não, mas não está na Bíblia? Lucas, não foi que fez o Evangelho, Atos, tal, foi o próprio. Então, é tão bem feito. Não tem nada a ver. A autora, que usei uma mulher que fez esse livro famosíssimo, né? Lucas, o médico amado, a autora é genial, passou anos e anos para fazer o livro, visitou os lugares onde Lucas esteve e tudo, ou que se sabe que ele esteve, uma gênia, sem dúvida, literariamente falando e tudo, mas cheio de coisas que não tem nada a ver e tudo. Bom, ainda bem que mamãe se converteu, foi uma crente fiel. Mas o que eu estou dizendo eu não acho que essas coisas vão lhe desviar da verdade. Os falsos mestres, sim. Falsos pregadores, sim. Falsos pastores, sim. Podem desviar alguém. Mas esses filminhos aí, eu não creio que vão desviar ninguém. Mas vão perturbar e vão confundir. Aí já soube que ao lado da tenda de um desses artistas aí, tinha uma igreja, tinha uma bandeira toda colorida, vocês sabem de que é, né? Toda colorida lá, que ele promove isso aí, tipo, vamos ver, olha aí, sei lá qual é o papel, e nem quero saber, o papel desse cidadão lá
na história, pode ser Jesus Cristo logo, ou Paulo, eu não sei. Eu sei que corri longe aqui, não estava pensando em dizer isso, mas estou tão feliz por ter dito. História pura. Uma biografia considerada fiel por um escritor sério é muito bom. E tem muitas de grandes personagens da história, livros grossos, em que o autor realmente pretende levar a biografia até onde é possível historicamente. Tem livros que talvez um quarto do livro, no final, seja referências de rodapés, para eles mostrarem a seriedade da pesquisa que eles fizeram, querendo realmente... Então, essas são razoavelmente confiáveis, como biografias ou como relatos. Existem essas aí, embora nenhuma delas 100%, por motivos óbvios. Esta é 100%. 100, não é 99,9, é 100% fidedigna. Então, você pode se agarrar a uma frase das Escrituras, uma frase, às vezes uma palavra. Agora, veja a palavra como é mesmo, como foi escrita lá no original, né? E a frase, veja o contexto, tem toda uma série de instruções para o crente realmente ter o máximo possível de informações sobre o que aquela passagem significa, claro. Mas uma vez fazendo isto, descanse, isso está nas Escrituras. E, ao mesmo tempo, é uma pena quando a gente vê quando um crente diz assim, essa parte eu não gosto, não. Gosta não, imenso? Gosto não. Quando eu cheguei aqui, eu passo por cima. Uma vez uma irmã me disse mesmo, naquela parte de mulher, que manda a mulher obedecer o marido, eu pulo. Irmã, eu não faço negócio desse, não. Eu pulo, pastor. E é porque vai passando o tempo, a gente vai esquecendo um pouco das coisas. Eu acho que ela me disse que rasgava essas partes quando ela comprava uma Bíblia nova. Né? Aí eu digo, gabinete, vamos se batizar de novo? Estou brincando. Apenas aí é um mau entendimento e eu procurei orientar e tudo mais. Seja como for, a Bíblia não é feita para ela se adaptar a nós. É para você se adaptar a ela e obedecê-la e baixar esse pescoço. Mas, pastor, é porque o pescoçozinho aqui é duro, pois quebre. Se quebrar o pescoço, morre. Nesse sentido, morre não. Quebre esse pescoço. E aceite o que a Bíblia está dizendo, o que está ensinando. Você pode não gostar, pode gostar, porque é esposa, é mulher, e atualmente as mulheres mandam empoderamento feminino e tal. Pois é, não consegue ouvir dizer que a Bíblia tem que obedecer o marido, pois aceite ou deixe de ser crente. Que, aliás, é impossível, porque uma vez convertido, é crente. Mas, deixa eu dizer de outra forma, deixe de pensar que é um crente fiel, porque você não é. E Deus está interessado no coração do crente, no que ele é submisso lá dentro do seu coração, a palavra de Deus. Então, se Deus diz para a mulher ser submissa, Deus diz para o marido, você é o cabeça, você se responsabiliza, você tome conta do seu lar, você tenha poder no seu lar como cabeça, e a mulher lhe siga. É assim. Hoje eu estou que estou. Então, esses fariseus deram problema aí no começo. Crentes, irmãos em Cristo. E creio eu, bem intencionados, apenas não estavam conseguindo entender e absorver, não deu
para absorver tanta coisa em tão pouco tempo. Então, problema formado, então, expulsaram logo os fariseus crentes porque estavam criando confusão na igreja. Não, vamos resolver isso. São crentes também. E merecem ser ouvidos, e merecem ser levados em consideração. Vamos ouvir, estamos ouvindo, vamos resolver isso. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate e tal, é interessante que a gente pode pensar que aqui a igreja, que já foi citada, porque estava reunida juntamente com eles, agora falou só nos chefes, nos apóstolos e os presbíteros, então a igreja parece que ficou de lado. Não, parece que não ficou. Lá no versículo 12, depois que Pedro falou, aqui no versículo 7, Pedro começa a falar. Lá no 12, quando Pedro termina a pregação, a exposição dele, diz, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, mostrando de uma maneira um tanto quanto clara que, embora os apóstolos e presbíteros, os pastores assumiram o debate ali, mas tudo indica que a igreja continuava presente. Foi tudo feito de uma maneira aberta. A igreja, não sei se participando, como numa sessão que alguns participam e tal, não sei, talvez não, aqui talvez eles estivessem ouvindo Pedro levantar e sentar, depois Paulo e Barnabé, com a moral elevadíssima de acabando de chegarem de uma missão perigosíssima para a vida deles, e onde eles pregaram para os gentios, com autoridade enorme. Aí depois Paulo e Barnabé sentam, aí se levanta o que estava no caminho de ser, se já não era o líder número 1 da igreja de Jerusalém. Não era Pedro no começo. Depois parece que essa posição foi passando para Tiago, irmão de Jesus Cristo. O outro Tiago, irmão do apóstolo João, que tinha sido apóstolo também, já tinha sido morto. Então, parece que agora a palavra mais pesada era de irmão de Jesus Cristo, interessante, né? Que era descrente até praticamente o final do ministério do Senhor Jesus Cristo. E se converteu e o Espírito Santo o tornou líder, um dos mais altos líderes da igreja de Jerusalém. Voltando então ao versículo 7, Pedro faz aqui um discurso, que eu não vou detalhar muito, porque parece com o que já houve no passado, aqui no livro de Atos, como nós já vimos detalhadamente, quando ele foi mandado para a casa daquele centurião Cornélio, né? Saiu de Jope, foi até a casa de Cornélio e tal. Nós já vimos isso com detalhes. Então, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, eu fosse apóstolo de Jesus Cristo. Não, embora ele fosse. Eu fosse um líder entre vocês, judeus aqui. Não, embora ele fosse. Mas o que Pedro chama a atenção aqui é do que havia acontecido com ele alguns anos antes, que ele chama de há muito tempo, talvez 15, 20 anos antes. Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Esses gentios aqui era Cornélio. E às vezes alguns podem se confundir, mas espera aí. Paulo, que era o apóstolo dos gentios, como é que Pedro é que está se chamando aqui? Ele não está se chamando apóstolo dos gentios, ele está dizendo que Deus abriu o caminho para a pregação do Evangelho e a conversão dos gentios através de Pedro. Abriu. Nós vimos isso acontecer lá, Atos 10 e tudo mais. Mas dali em diante, quer dizer, com a sequência das coisas, Pedro ficou mais ligado com os judeus, crentes, pregando o evangelho para judeus, e Paulo é que levantou-se, quer dizer, Deus levantou Paulo
e passou então a atingir realmente os gentios através de Paulo. Então, Paulo, de fato, é o apóstolo dos gentios, como ele se diz em outra passagem. Mas Pedro aqui relembra, vocês estão lembrados que Deus me usou para levar para o gentio, ou seja, para os gentios. Gente, isso aqui não é invenção de Paulo, não. Isso não é novidade de Paulo, que era perseguidor, se converteu, e agora criou essa novidade aqui de pregar para os gentios e tal, e Barnabé também. Não, não. Isso começou comigo. É muito interessante isto. Pedro ombreou com Paulo e Barnabé. Ombro a ombro aqui. Foi eu que começou em mim este rumo de pregar o evangelho aos gentios. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Eles quem? Os gentios, Cornélio e a casa de Cornélio. Isso foi claramente explicado na época que nós pregamos essas passagens. Como também a nós nos concedera. Na época, Pedro ficou impressionadíssimo, porque a conversão de Cornélio e família, os primeiros gentios ali a serem convertidos, de uma maneira mais, em termos de grupo, do jeito que, lá no começo, em Atos 2, quando Deus enviou o Espírito Santo para os judeus, iniciou a igreja dele, Cristo, entre os judeus. Aí Pedro foi lá pregar para Cornélio. Aí aconteceu que ele vendo o que houve com ele, próprio Pedro e os outros judeus, apóstolos e discípulos de Cristo, no início, com Cornélio e a família. Aí Pedro entendeu, e somando isso com aquela visão que ele teve em Jope, no telhado, lembra, no eirado, já explicamos tudinho. Aí Pedro entendeu e pronto. E Pedro foi a Jerusalém explicar isso e os irmãos aceitaram. Então Pedro está quase dizendo, gente, isso é uma repetição. Repetição não, isso é uma continuação do que aconteceu. E, para que não digo que foi uma coisa minha, que eu vim com essa novidade, saibam, foi o Espírito Santo. Veja como ele já inclui aqui, imediatamente ele insere o fato de que foi iniciativa e poder de Deus salvar os gentios. Agora, para nós, 2000 anos depois desse contexto, significa pouco isto, talvez. Mas você não estaria salvo, não. Se Jesus Cristo não tivesse incluído os gentios. E talvez nós pudéssemos até ser salvos, mas não teríamos sido alcançados pelo Evangelho. É bom, né? Está no Brasil e ser alcançado pelo Evangelho, 2000 anos depois, está aqui a base. Os judeus querendo segurar, alguns pelo menos, querendo segurar, não espalha para os judeus, não espalha, isso é coisa para nós, ele é o Messias nosso. Agora, se eles quiserem lá e virar prosélitos judeus, meio judeus aí, no caso de prosélitos, e se circuncidarem e tal, e se adaptarem à lei de Moisés, para nós tudo bem, mas gentio não vai ter nada a ver com isso, não. Aí você é gentio, está numa igreja aqui, não sei nem se tem algum judeu entre nós, talvez nem tenha, e está aí nós, gozando de todos os privilégios da salvação de Jesus Cristo, comemorando a ceia, como hoje de manhã, lembrando-nos do corpo dele, do sangue dele dado por nós. O Evangelho não chegou até nós sem briga. E é porque isso aqui ainda é pouco comparado, não de importância, nada que se compara em importância a isto aqui, que foi realmente os inícios da evangelização do mundo aqui. Mas eu digo pouco em comparação com violência, se bem que o próprio Paulo foi dado como morto, logo na primeira viagem missionária, né? Mas em termos de perseguição e queimando crentes, serrando crentes, empalando crentes, colocando uma vara do crente de uma ponta a outra dele e colocando a vara no chão, está ali um crente espetado. Vários morreram desta forma.
Então, o Evangelho chegou até nós, agradeça a Deus, porque o Evangelho chegou até você, você no seu lugar, na sua casa, não sei onde você foi alcançado pelo Evangelho a primeira vez, eu não sei. Eu fui trabalhando lá com meu pai, na nossa firma de representações e tal. Chegou lá o missionário, o pastor Haroldo, e começou a falar o Evangelho para nós. Foi ali, não tinha ouvido, já era casado, Sandra grávida, do Mauro, não tinha ouvido. Aí chega o Evangelho, pum, e vem de um americano que veio lá da terra dele, 2000 anos depois. É um privilégio, gente, muito grande. Agora, para nós a gente acha isso a coisa mais normal do mundo, mas assim, sem muito valor. Não é, não. Muita coisa aconteceu para o Evangelho ter chegado a você, e você ter o privilégio de levar evangelismo na praça, como estamos fazendo, evangelismo individual de um por um, como devemos fazer, alcançando vizinhos com os estudos em casa, chamados grupos satélites, levando para colegas de trabalho, colegas de aula, de faculdade, de primários, seja o que for. E não estabeleceu, Pedro ainda discursando, distinção alguma entre nós e eles. Nós quem? Judeus. E eles quem? Gentios. Entre nós e eles. Purificando-lhes. Lhes quem? Os gentios. Deus purificou o coração dos gentios pela fé. Pedro falando isso, não é Paulo, que era um não tão Hessen, mas um apóstolo fora de tempo, como ele mesmo já se disse. Agora, pois, aí Pedro vai dar um aperto nos fariseus crentes e nos que achavam que tinham que circuncidarem os gentios convertidos. Agora, pois, por que tentais ou provocais a mim? Não, a Paulo, a Barnabé, a Deus. Vocês estão mexendo com Deus quando questionam a salvação dos gentios e ligando a salvação deles com circuncisão. Deus passou por cima disso. Espetacular ele colocar aqui a pessoa de Deus. Já vinha falando de Deus lá no 8, né? Do Espírito Santo, que é Deus. Aí ele repete aqui, por que tentais a Deus? Colocando sobre a cerviz dos discípulos, cerviz é pescoço, essa parte que leva peso. Sobre a cerviz dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Nós não cumprimos a lei de Moisés, não conseguimos, tudo bem, somos circuncidados, todos nós judeus. Tá bom. Somos, Abraão, Deus mandou Abraão, estamos aqui, circuncidados. Mas cumprir a lei de Moisés, aqueles 10 mandamentos, que são a base, e todos os outros complementares que vieram, nunca. Agora, nós temos sacrifícios para fazer em substituição aos nossos pecados, a gente mata os animais que derramam sangue, como que substitui o nosso sangue, e na realidade o sangue de animal não vale coisa nenhuma para substituir um sangue humano, mas esse sangue dos animais apontavam para o sangue de Jesus Cristo. Pedro não disse isso aqui tudo, claro, mas é o que estava por trás. Então ele diz, vocês acham que nós judeus cumprimos a lei, como era para ter sido? Agora, se nós não conseguimos levar essa carga, querem impor sobre os gentios? E não é nem não cumpriram, que os judeus não cumpriram a lei, foram horrorosos diante de Deus, muitas vezes, por muito tempo, idólatras, rebeldes, desobedientes, pecadores, mataram Jesus Cristo. Precisa dizer mais? Agora vocês querem que os gentios cumpram a lei. Então,
é bacana aqui porque Pedro usa a lógica. Escrituras e lógica e experiência. Escrituras, experiência dele próprio lá com Cornélio e a lógica. Mas, 11, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Que frase, que conclusão Pedro faz do seu discurso. Espetacular. Pedro fechava 100%. Então, com Paulo e Barnabé, bem diferente da experiência que o próprio Paulo relata que teve com Pedro, relata lá em Gálatas, capítulo 2, que eu não vou entrar em detalhes, mas lá houve um problema de Paulo com Pedro, Pedro ainda mais ou menos na posição que esses fariseus estavam. Pedro, às vezes, ele oscilava um pouco. Então, é uma discussão longa, complexa. Quando é que houve essa reunião de Paulo com Pedro em Antioquia, que gerou problemas de Paulo com Pedro? É quase óbvio que foi antes disto. Então, Pedro, que já é uma consequência do que Pedro enfrentou lá. Ele enfrentou Paulo, que diz que eu lhe enfrentei cara a cara, direto. O repreendi diante de todos. Paulo foi duríssimo com o próprio Pedro aqui, antes. Então, não dá para provar, biblicamente, de acordo com os estudos lá eruditos, originais e tal, que não é o caso, mas tudo indica, e a lógica, acho que ajuda a compreender que isso tinha ocorrido antes, talvez pouco antes disso aqui. Mas não sabemos, não podemos afirmar com certeza. Seja como for, era um Pedro completamente diferente nesse aspecto, né? Essa posição de Pedro estava muito mais amadurecida e agora fechando 100% com Paulo e Barnabé. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, ou seja, durante a viagem missionária e na própria igreja de Antioquia, de onde eles haviam partido para fazer a viagem missionária e voltado depois, como já vimos. Então, o Espírito Santo achou por bem não relatar uma palavra de Paulo aqui, nem de Barnabé. É interessante. A gente quer lamentar, mas o Espírito Santo quis assim. Então, Lucas não tem uma palavra do que Paulo disse aqui nessa ocasião, né, e Barnabé também. Nada. Porque ele já pula para o 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Então, já falei dele, irmão de Jesus, e deixado para o último aqui. Geralmente, o último é o que tem mais voz, né? Deixa os outros falarem, fala. E às vezes, quando tem muita autoridade mesmo, diz assim, não, é assim. Meu pai contava que tinha um governador aqui, algumas décadas atrás, eu o conheci pessoalmente, ele dizia assim, eu queria aquela obra na cidade tal, dia 15 de março, porque vai ter isso, vai ter aquilo e tal, eu quero dia 15 de março, era, sei lá, dezembro. Aí o secretário de obras, impossível, governador. Tá, ele ouvia. Aí vem o outro secretário do dinheiro, da fazenda, e o recurso, tem que conseguir empréstimo, esse empréstimo demora no mínimo 6 meses, e tá. Aí o outro falava, ele ouvia com uma paciência danada. Aí, pois bem, a reunião está encerrada e eu espero inaugurar minha obra no dia 15 de março. Pô. E tome correria dos subordinados se adaptarem à vontade do chefe. Então, geralmente, o chefe tem a última palavra, geralmente,
E, embora aqui não tinha um chefe, parece que era o líder principal, mas a própria igreja já disse, teve a sua grande participação e importantíssima, que já anotei isso. Muito bem. Falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Já mostra o peso. Não é bem uma opinião, é mais do que uma opinião. Expôs Simão, ele usa o nome Simão, não Pedro, interessante, isso aí era melhor para os ouvidos dos judeus. Simão aqui era Pedro, né? Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. É muito interessante isso aqui, porque essa é uma expressão típica de judeus. E Tiago aplica para gentios. É muito curioso isso, mas eu não vou entrar em detalhes. Esse discurso dele é muito difícil. O discurso de Tiago é difícil. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Ele cita no plural, profetas, mas ele cita nominalmente um, que diz assim: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. É o profeta Amós que ele está citando. Continua. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz dessas coisas conhecidas desde séculos. Há aqui um aspecto teológico, um pouquinho complicado, que eu não vou entrar em detalhes. Ele cita Amós da Septuaginta, e breve o Aquiles vai saber, se já não sabe o que é Septuaginta, lá no Sibima, e não no texto massorético, que é o hebreu, que é em hebraico. Então tem a questão aqui de por que ele citou o Septuaginta e não realmente a Bíblia hebraica, a Tiago aqui, e a Septuaginta não diz exatamente o que a outra diz, tem algumas diferenças, então a explicação é um pouquinho complexa. Em suma, e é o que nos interessa aqui no nível bíblico que estamos aqui, teológico e tudo, era que fazia parte do plano de Deus uma grande obra salvadora entre os gentios, possibilitando também os gentios a adorarem a Deus. Pronto, aceite como um resumo do que Tiago quis dizer. Não foi nem só Pedro que iniciou isso. Amós, séculos antes de nós, já estava apontando claramente para um reino de Davi, o reino milenar que vai ter do filho de Davi, Jesus Cristo, e lá os gentios já terão sido, já haverá muitos gentios nessa época, e ainda durante o milênio, Israel vai ter muito poder, e os gentios vão adorar a Deus como os judeus. Então, é mais ou menos assim, mas o que importante é isso. Tiago quer dizer é que é algo que vem de séculos antes, a abertura que Deus tinha em mente fazer para a salvação dos gentios. É isso que ele quis dizer, isso aí é bem claro. Então ele opina: pelo que julgo eu, versículo 19, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ele foi forte. Tiago foi forte. Usando a palavra perturbar aqui, é forte. E ele tirou a autoridade, ele descredenciou aqueles judeus crentes que foram a Antioquia e foram atrapalhar Paulo e Barnabé, enquanto eles trabalhavam entre os gentios, e chegaram lá e disseram: não, tem que circuncidar, tem que cumprir a lei e tal. Aí Tiago
ouvindo tudo, examina e diz: eles foram atrapalhar os outros, que é a palavra, perturbar. Não foram com a nossa autoridade da igreja aqui, foram por conta própria. Muito interessante. Então veja como às vezes é necessário se colocar um irmão ou irmãos em exposição, expor e denunciar, e ser às vezes bem firme. Que quando a gente encontrou uma situação dessa na igreja, em que pode expor um, expor outro e tal, mas não podemos deixar de seguir o rumo que deve ser seguido. Não deve ter sido fácil para Tiago, olhando para os homens que foram, claro que ele sabia quem era, lá a Antioquia, talvez tivesse amigos dele, primos dele, não sei, mas dizer assim: vocês foram perturbar os irmãos de lá. Só que o propósito aqui de Tiago não era bem o passado, era dali para frente. Eles estavam ali para combinar o que fazer dali para frente. Esse que era o propósito principal, mas que ele apertou aqui os outros. Mas não ficou só nisso. Houve um aspecto prático que Tiago, com muita sabedoria, e sabendo quem eram os judeus, e muitos deles, inclusive, ele colocou alguns aspectos práticos que deveriam ser estabelecidos pelas igrejas dos gentios. Não é só, tudo bem, não precisa circuncidar, e não precisa cumprir a lei, e pronto. Foi quase isso nos valores que aqueles fariseus queriam. Deve ter ficado muito decepcionados. Mas Tiago coloca aqui 3 coisas, 3 providências que ele sugeria que os colegas pastores, apóstolos, e Paulo e Barnabé, e a igreja de Jerusalém, embora Paulo e Barnabé estavam mais como ouvintes ali, no sentido de que iam esperar o que os apóstolos e a igreja resolvessem lá. Essa que era a ideia. Então, ele estabelece aqui 3 condições, que nós vamos deixar para ver na próxima semana, mas mostrando a sabedoria de Tiago e a largueza dele, em que ele, aqui, vocês vão ver, ele pensa nos judeus crentes e até nos não crentes, que deveriam ser alcançados pelo Evangelho. Então, se disser, ele quis dizer assim: diga para os gentios que há uma maneira deles se comportarem que, primeiro, não vai chocar os irmãos judeus crentes, convertidos a Cristo, e nem vai chocar os outros, que ainda resistem ao Evangelho, mas que podem ser chamados à salvação. E para que chocar, se puder ser evitado? Então, ele dá aqui uma demonstração prática de largueza e de uma forma que não compromete, não sacrifica a doutrina, mas, ao mesmo tempo, mostra que o crente deve ter cuidado quando vai dar um testemunho de vida, como ele vai viver, como ele vai falar. Não é só eu sou crente, quem quiser que veja a minha vida, quem quiser que ouça o que eu tenho a dizer, e acabou. Se eu estou dizendo é Bíblia pura, vão queimar nos infernos, que já está errado porque é singular, né? Mas para ficar mais assim, né? Nos infernos, no quinto dos infernos, que não sei porque é no 6º, nem é o 4º, no quinto dos infernos e tal. Aí o crente acha que está pregando a palavra de Deus. Está, de uma maneira tola, de uma maneira não sábia, está botando a perder, vamos dizer dessa forma, está perdendo uma oportunidade, seja a palavra, a sua palavra, temperada com sal, cuidadosa, ser de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos, tentar salvar alguns, vamos com jeito, sem, é a palavra atual, mas que acho que não vou usar não é nome não, mas eu não vou usar não, sem aquele jeitinho assim, muito, sabe, do brasileiro, não precisa usar isso para pregar, mas usar bom senso e usar uma certa flexibilidade, usar sabedoria
chegando até o limite que der para chegar sem comprometer o Evangelho, com certeza, isso faz parte de um evangelismo eficaz e da transmissão de uma palavra do Evangelho que honra ao Senhor Jesus Cristo. Nada de raiva, de cara feia e de ameaças puras tiradas do contexto. Pode ter ameaças, a Bíblia está cheia de ameaças, mas num contexto em que mostra que o outro está preocupado com o pecador, está querendo resgatá-lo, que tem amor por ele, tem interesse por ele, as ameaças dessa forma podem ser colocadas. E, ao mesmo tempo, mostrando o contrapeso das ameaças, as bênçãos maravilhosas que esperam alguém que aceita Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com essas coisas a aprender dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.